Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a graça divina e nós estamos hoje para dar início novamente às nossas aulas, não é? E eu quero agradecer a vocês por estarem aqui e espero que todo mundo esteja bem, certo? Vamos falar hoje a respeito de ciclo celular, mais precisamente sobre mitose. O que é um ciclo, em primeiro lugar? Um ciclo é algo contínuo. É algo que se inicia, termina, inicia de novo, termina de novo, então é algo que fica acontecendo continuamente. Nós chamamos isso de ciclo. E quando falamos ciclo celular, nós estamos nos referindo ao ciclo que as nossas células, que as células dos seres vivos realizam. Mais especificamente hoje, nós vamos falar de um tipo de ciclo celular. E que tipo de ciclo celular é hoje que nós vamos falar? Nós vamos falar de mitose, certo? Então, vejamos bem. Nós temos para começar a falar de mitose e de ciclo celular, nós temos que lembrar que esse processo, ele vai acontecer com o auxílio das estruturas, certo? Com o auxílio de algumas estruturas que estão presentes no núcleo, como, por exemplo, os cromossomos. Então, olha só, nós temos aqui alguns tipos de núcleo. Nós temos os núcleos das fibras musculares, que é a fibra muscular, que é o tecido muscular, tem vários núcleos. Nós vamos aqui ter o núcleo de uma célula de uma mariposa, ó, como tem um núcleo diferente. Temos aqui o núcleo de um paramécio, que é um protozoário. As hemácias são células sanguíneas que não têm núcleo, elas são anucleadas. E nós vamos ter aqui uma célula, um núcleo de uma célula de defesa do nosso organismo. Então, os núcleos, eles estão presentes em diversos tipos de célula e ele vai conter, né, nas células eucarióticas, o que nós chamamos de material genético ou DNA. Então, olha só, o ciclo celular, a mitose, ela vai ocorrer, ela vai começar, ela vai ter o seu princípio a partir do núcleo das células. E de que células são essas? Das células eucarióticas. Quem são as células eucarióticas? Lembrando aí as aulas do 9º ano, do 8º ano. As células eucarióticas são aquelas que vão ter o núcleo, não é, individualizado por uma membrana chamada de carioteca. Então, os seres vivos que têm essa membrana nuclear ou carioteca, eles são chamados de eucarióticos. Os seres humanos, as plantas, por um exemplo, são seres eucarióticos porque tem essa carioteca que está ali delimitando o local para que os cromossomos, o material genético, fique nesse lugar. Para o processo de divisão celular, nós vamos entrar aí com a estrutura conhecida como centríolos, que ela é quem vai auxiliar, não é, o processo de divisão celular, e os centríolos eles estão no citoplasma da célula. Enquanto os cromossomos estão aqui dentro do núcleo da célula, individualizados do citoplasma, separados do citoplasma pela carioteca, os centríolos eles estão lá no citoplasma e eles é quem vão auxiliar o processo de divisão celular. Aí vocês podem dizer, mas professora, como é que o centríolo que está aqui no citoplasma vai auxiliar o processo de divisão celular dos cromossomos que estão no núcleo da célula se tem uma carioteca aqui, ó, separando, né, eles dois. Aí é o que nós vamos ver que vai acontecer na mitose para que esse processo, então, aconteça. Então, vejam bem, essa aula aqui vocês assistiram na semana passada não, antes do recesso, que foi onde eu trazia aula sobre Gregor Mendel, o pai da genética, certo? E eu quero que vocês prestem atenção à aula e que vocês façam a atividade baseada na aula. Tem muita gente que vai só atrás da atividade, depois lá no Google, e está fazendo muita coisa errada, viu? Traz aqui umas respostas erradas e eu vejo. E às vezes, professora, por que eu não fiquei com 10 na nota? Pô, eu fiz a atividade, mas não, porque você fez errado, você não prestou atenção na aula. Então, preste bem atenção, isso aqui foi da aula passada, onde eu falava para vocês de Gregor Mendel, né? Que é do pai da genética. E aqui nós temos uma célula eucariótica
com o núcleo, né, individualizado, aqui com os cromossomos no núcleo. E aqui os cromossomos, eles nada mais ou nada menos vão ser do que as moléculas de DNA condensadas. Quando elas se condensam, se compactam, então, aliada a proteínas, elas vão formar os cromossomos. Então, nesse cromossomo aqui, eu tenho uma molécula de DNA aqui condensada, e nesse outro cromossomo, eu tenho outra molécula de DNA condensada. Eu tenho aqui um cromossomo, e aqui eu tenho outro cromossomo. Nós podemos dizer, então, que eu tenho aqui um cromossomo, de maneira geral, duplicado, certo? Duplicado, ok? Mas eu tenho um e tenho outro, e tenho 2 cromossomos. Mas nós podemos dizer que temos um duplicado, ó, 1, 2, certo? E eles estão ligados aqui pela cromátide, ok? Temos um cromossomo e o outro ligado aqui pela cromátide. Mas isso a gente não vai pelo centrômero. Mas cromátide não, gente, pelo centrômero. Mas nós não vamos nos adeter a isso não, que isso vai ser fruto da nossa próxima aula, certo? Então, o que eu quero que vocês saibam é que cada cromossomo contém, então, a molécula de DNA, ok? Então, olha só, esses cromossomos, eles são doados para nós através de herança. Então, o nosso pai, células do nosso pai, tem 46 cromossomos, que é o cromossomo paterno, que a gente chama ele de diploide, porque ele é 2N, então ele é diploide, então ele tem um número total de cromossomos. E os cromossomos maternos também vão ter 46 cromossomos, ou seja, 2Ns. Eles também vão ser diploides. No entanto, as células sexuais, ou os gametas sexuais, eles terão a metade dos cromossomos. Então, o espermatozoide ele tem 23 cromossomos vindo do pai e o óvulo vai ter 23 cromossomos vindo da mãe. Quando há a fusão do espermatozoide com o óvulo, nós temos o quê? A fusão de 23 cromossomos vindo do espermatozoide, mais 23 cromossomos originado do óvulo, formando então um indivíduo diploide com 46 cromossomos, certo? Então aqui a gente tem um novo indivíduo diploide com 46 cromossomos, 23 vindo do pai e 23 vindo da mãe. Esses cromossomos vão ficar onde? Vão ficar no núcleo da célula, como nós vimos. No entanto, nós temos aqui o processo de mitose, que é um processo de divisão celular que vai garantir que todas as células do indivíduo recebam a mesma quantidade de cromossomos. Então, as células do indivíduo elas vão ter a mesma quantidade de cromossomos. Então, a mitose é um processo de divisão celular que resulta na formação de 2 células filhas, com as mesmas características genéticas e o mesmo número de cromossomos. Esse processo é considerado uma divisão equitativa, porque promove o desenvolvimento do organismo e a manutenção da homeostase e renovação dos tecidos e reprodução assexuada. Ou seja, é uma forma equitativa, por quê? Porque a mesma quantidade de cromossomos que tiver a célula mãe, as células filhas também vão ter. Mas como assim, professora? Então, olha só. Nós vamos ter uma célula mãe aqui. Vamos supor que aqui a gente vai chamar essa célula de célula mãe. Uma célula diploide 2N com o número total de cromossomos. Pelo processo de mitose, ela vai se dividir, ok? E vai formar 2 novas células, cada uma também com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. E cada uma dessas células, elas vão novamente se dividir e vão formar mais células com a mesma quantidade de cromossomos. Por isso que nós dizemos que é uma divisão equitativa. Por quê? Porque a mesma quantidade de cromossomos do início vai ser a mesma quantidade de cromossomos do final. Então, aqui nós temos o que nós vamos chamar de célula-mãe e aqui o que nós vamos chamar de células-filhas. Então, a mitose vai nos garantir isso, uma divisão que vai aumentar a quantidade do número de células, certo? Garantindo a mesma quantidade de material genético. Então, assim seguindo,
antes que a mitose aconteça, nós vamos ter uma etapa de preparação da célula, onde a célula vai se preparar para entrar no processo de mitose. E essa parte nós chamamos de intéfase. Vai ser uma parte de uma intensidade metabólica muito grande da célula. Vai ser também uma parte em que nós vamos poder observar através do microscópio o núcleo da célula, então é possível observar. É uma atividade biosintética muito intensa, porque muitas proteínas estão sendo produzidas e tal, para auxiliar a célula no processo de divisão. E a célula, então, ela vai dobrar de tamanho, porque ela vai dobrar também a quantidade dos seus cromossomos, que é para ela conseguir manter aquela quantidade de cromossomos do início ao fim no processo de divisão. A intéfase, então, ela vai ser dividida, ela é subdividida em 3 etapas. O período, que é o G1, que é o período que transcorre entre o final da mitose e o início da síntese do DNA, que é o S, que é o período S. A etapa B, que é o período S, onde a gente vai ter a síntese do DNA. O DNA ele vai se duplicar para que quando seja no final ele tenha a mesma quantidade de DNA do início. O período G2, que vai ser o intervalo entre o final da síntese do DNA e o início da mitose propriamente dita. Então, a intéfase ela vai ser formada por essas 3 etapas. Após a intéfase, a célula já estando preparada, aí nós vamos entrar então na etapa da mitose. A mitose, como eu já falei para vocês, vão produzir células filhas idênticas às células mãe, com a mesma quantidade de cromossomos, certo? Cada célula filha vai conter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Esse processo ocorre durante todo o crescimento do indivíduo. Então, quando nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos crescendo, os seres vivos eles estão crescendo, as células estão continuamente se dividindo e se reproduzindo por mitose. Os processos de regeneração, a mitose também está envolvida. Por exemplo, numa queimadura ou num corte. Na cicatrização daquele processo ali, as células estão continuamente se dividindo por mitose para formar novamente o tecido que foi danificado. A mitose, então, ela vai acontecer em todos os tecidos do organismo. No tecido muscular, no tecido adiposo, no tecido nervoso, no tecido ósseo. Por quê? Porque essas células elas precisam ter o mesmo material genético. Então, elas vão se reproduzir, vão se dividir por mitose para promover o crescimento e a regeneração dos tecidos. A mitose ela vai estar dividida em 4 fases. A primeira fase, que é a prófase, a segunda, que é a metáfase, e a terceira, que é a anáfase, e por último, nós temos a telófase. Vamos ter a fase de preparação, que é a intéfase, e a mitose propriamente dita vão ter essas 4 fases, ok? A primeira fase da mitose, que é a prófase, vai ser uma fase de mobilização da célula, certo? É uma fase anterior, é a fase inicial da mitose. Os cromossomos, eles vão condensar-se no meio da célula, no centro da célula. Eles tornam-se visíveis e a carioteca, a membrana que envolve o núcleo da célula e os nucleolos, eles vão se desintegrar, eles vão deixar de existir, que é para os cromossomos eles poderem ficar livres dentro do citoplasma da célula. Os centríolos, que eu mostrei para vocês no início da aula, eles vão se dividir e eles vão dirigir-se para o polo das células. Então, aqui nós vamos ter uma célula, os cromossomos condensados aqui ó, no interior da célula, os centríolos aqui nos polos, ó, na extremidade da célula, duplicados, e esses centríolos eles vão produzir o fuso mitótico, que são proteínas proteicas, aliás, fibras proteicas, certo? Que eles vão comandar todo o processo de divisão celular. Então, os centríolos, eles são importantíssimos na etapa da divisão celular, e aqui, como nós estamos falando da mitose. Então, a prófase, olha, os cromossomos, eles estão todos condensados, ó, aqui, certo? Então, eles ficam todos condensados aqui, os centríolos na extremidade, e a membrana, que é a carioteca, que envolve o núcleo, ela se desintegra. E os cromossomos, eles vão ficar
livres então no citoplasma, só que na prófase eles estão localizados no centro. E aqui agora começa então a formação do fuso mitótico, que é a partir dos centríolos, que é onde esse fuso mitótico ele vai comandar para onde esses cromossomos vão nesse processo de mitose. A metáfase é a segunda etapa da mitose. Ela é a fase mais propícia para o estudo da morfologia dos cromossomos, porque é uma fase onde os cromossomos eles estão muito condensados e eles se localizam aonde? Eles se localizam no meio da célula. Os cromossomos eles vão estar no meio da célula, ligados pelas fibras mitóticas formadas pelos centríolos. Então, os cromossomos eles vão estar alinhados, por isso metáfase, porque eles vão estar alinhados no meio da célula, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, aqui vai ficar os centríolos, certo? Aqui, olha, a imagem microscópica, estão o fuso mitótico, né, prendidos às cromátides, prendidos aos cromossomos. Então, eles vão fazer o quê? Nessa etapa aqui, os cromossomos eles estão localizados ó, no meio da célula, por isso que se chama metáfase, ok? Nós vamos ter aqui a fase de anáfase. Na anáfase, nós vamos ter o mesmo lote de cromossomos. Agora, nós vamos ter o mesmo lote de cromossomos, cada um em um polo da célula. Por quê? Porque aquele fuso mitótico que foi criado pelos centríolos, eles vão puxar os cromossomos para eles se separarem. Eles estavam duplicados, agora eles vão se separar. Para termos uma quantidade igual de cromossomo em um lado da célula e outra quantidade igual do outro lado da célula. Por quê? Porque de uma célula nós vamos formar duas células iguais. Então, a mesma coisa que tiver numa célula, vai ter na outra célula. Então, nós vamos ter aqui na anáfase, olha aqui, ó, os cromossomos sendo puxados pelo fuso mitótico aqui, ó, para os polos, para a extremidade da célula. Então, aqui, ó, nós vamos ter os cromossomos de um lado da célula e os cromossomos de outro lado da célula, a mesma quantidade de cromossomos. E aqui já começa a ter a formação da membrana plasmática. E a última fase, que é a telófase. Na telófase, os cromossomos, eles vão se aproximar mais ainda dos polos, a membrana plasmática vai se formar, a carioteca vai se restabelecer e os cromossomos vão ficar aqui no núcleo da célula e a célula, então, vai se dividir em duas. Então, eu tinha uma célula no início e agora, no final da mitose, eu vou ter duas células idênticas, com a mesma quantidade do material genético. Então, aqui, de maneira geral, nós vamos ter a entéfase, que é a etapa de preparação da mitose. Ó, vocês estão escutando a zoada do carro coletor dos resíduos sólidos, né? Que a gente chama vulgarmente de lixo. Tá aqui passando na rua. Isso é a zoada do carro coletor, viu, gente? O professor, quando tá gravando, tem dessas coisas. Depois da entéfase, tem a prófase, que é a primeira etapa da mitose. Nós temos depois a segunda etapa, que é a metáfase. A terceira etapa, que é a anáfase, e a quarta etapa da mitose, que é a telófase. Aqui é uma imagem tirada de uma lâmina microscópica, onde a gente pode ver as células aqui mesmo, ó, no microscópio óptico, em prófase, misturadinhos os cromossomos no meio da célula, e aqui os cromossomos ó, no centro da célula, em metáfase. Gente, eu passei uma atividade que era para vocês irem buscar na escola, que é essa atividade aqui, aonde vocês vão na matéria de biologia, colocar esse nome aqui, ó, atividade, colocar a data e colocar o título, ó, descobrindo a sequência de fases da mitose. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão recortar cada uma dessas fases aqui, que está na folhinha que eu deixei na escola para que vocês peguem. Eu aceito essa atividade até quinta-feira. Então, vocês vão recortar e vocês vão colar na matéria de biologia. Vocês vão colar como? Vocês vão colar em sequência as etapas como acontece a mitose. Então, aqui tem um exemplo para vocês, certo? Da primeira, da prófase, até a última, a telófase. Vocês vão colar as imagens em sequência. Depois que vocês fizerem isso, aí vocês vão identificar quem é a prófase,
quem é a metáfase, quem é a anáfase e quem é a telôfase lá no caderninho de vocês, certo? Então, vocês vão pegar essa atividade aqui, ó, que tá na escola, vão cortar cada um desse aqui, cada uma etapa da divisão da mitose, e vão ordenar em sequência como está aqui no caderno de vocês, colocando 1, 2 e 3, que é a sequência correta. E depois vocês vão enviar para mim, certo? Vocês vão, ó, recortar essas imagens aqui, tá bom? Então, um abraço para vocês, eu aguardo a atividade. Um cheiro bem grande no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.